Olá, reencarnados no planeta Terra. Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui, e nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Michelle. Bom, Michelle, fala um bocadinho sobre si. Olá, Alexandre. Eu agradeço, né, o convite para estar aqui no teu canal. Eu sou taróloga, sou astróloga, né, trabalho com leitura de oráculos desde o século passado e tenho me dedicado ao tarô, né, tanto para o autoconhecimento como, né, para o uso do tarô com leitura e esclarecimento de situações, bem como também para o seu uso terapêutico. Muito bem. Olha, caso não me conheçam e seja a primeira vez que me veem a mim ou à Michelle, a Michelle é taróloga, eu sou tarólogo e também convém informar que este canal é voltado para assuntos relativos a tudo o que é espiritualidade. Ok? Seja de que forma for. Claro que eu tenho a minha vertente pessoal, a Michelle tem a dela, certamente, portanto, e cada pessoa aqui terá a sua também. Portanto, vamos abster-nos de julgamentos e vamos seguir este caminho juntos. Pode ser? Muito bem. O tema de hoje é karma. Então, o karma, muita gente fala em karma e pensa logo também noutro conceito, não é? Que é reencarnação. A roda das encarnações, Michel. Então, o que é que nós temos a dizer sobre isso? Bom, eu, né, gostei muito quando tu me convidaste para nós conversarmos um pouco sobre karma, porque é um tema de extrema relevância. E ele é um tema de relevância tanto para quem acredita em reencarnação como para quem não acredita. Claro, né, que eu sempre gosto de deixar claro que eu, né, como pessoa, como taróloga, eu sempre trabalhei, né, com a espiritualidade pelo viés da reencarnação e, né, eu também entendo que a palavra karma, ela foi muito distorcida aqui no Ocidente, podendo até, né, vir a atrapalhar a concepção de desenvolvimento espiritual de cada um. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, e a origem dessa palavra, né, a etimologia dessa palavra, tem a ver com ação. Como ela está relacionada à ação, essa palavra é um substantivo ele é neutro, ele não tem assim uma concepção de ser algo positivo que vai acontecer na vida da pessoa, algo negativo. Não tem Pelo conotação. contrário, É, tá? não tem conotação nenhuma. Não tem, né? Então, quando às vezes também aqui para o Ocidente é difícil para a nossa visão trabalhar com uma concepção que não seja necessariamente determinista, no sentido de que, quando a palavra vem, né, e é trazido a ideia de karma, pensar numa reação que não necessariamente vai ser boa ou ruim de acordo com a ação, pode ser até conflitante com determinadas Hum, filosofias religiosas. E isso pode vir a causar, né, alguns atrapalhamentos. sim. Então, às vezes a gente vê assim, aqui, né, eu estou falando de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, Brasil, e aqui onde eu moro, né, e vivo e nasci, é muito comum nós vermos assim, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil. Às vezes até em questão de algum relacionamento com outra pessoa. E daí a pessoa diz assim: ah, mas isso é o meu karma, isso eu tenho que passar. E essa é uma visão muito romantizada que foi imposta, né, aqui. Por quê? Porque, em primeiro lugar, né, se a pessoa estivesse com uma outra pessoa e ela
vê aquele relacionamento como um impedimento, a própria questão, ainda que, né, ela possa estar sofrendo uma reação, ela tem livre-arbítrio. Então, Uhum. ela pode escolher, olha, eu aprendi com isso e tchau, né? Então, mesmo para quem trabalha com essa concepção, essa visão de ter que passar por algo por ser kármico é errônea. A outra questão é fazer algo esperando ter um retorno bom. Isso também não vai funcionar. Por quê? Porque uma coisa é a minha intenção, a Uhum. outra coisa é a reação que eu tomo. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo de um amigo que, né, ele trabalhava e naquele momento, assim, né, a questão assim de ajustes financeiros, e daí a mãe dele fez um sanduíche para ele, fez um sanduíche que na concepção dele era na ideia dele, né, para o gosto dele, era o sanduíche que ele gostava. E ele estava esperando para comer o sanduíche no almoço. Quando ele saiu, né, para a rua de serviço, ele comendo aquele sanduíche, ele viu uma pessoa em situação de rua revirando lixo para comer. Ele ficou muito tocado e ele foi lá, né, foi lá, cortou, deu metade, comeu metade do sanduíche, se não me engano, e levou para ele outra metade. Foi algo mais ou menos assim. Quando ele entregou o sanduíche para essa pessoa, seja por ira, né, por questões de saúde mental ou por outras questões, Uhum. a pessoa ficou furiosa e tocou o sanduíche nele e xingou ele. E ele teve, né, que sair de forma apurada, porque embora a intenção dele fosse primorosa no sentido de dar alimento para aquela pessoa que estava revirando lixo para se alimentar, a reação que ele recebeu não foi uma reação que poderia ser chamada, vou Sim, dizer, positiva. Não foi boa a reação. sim, Então, assim como, né, nós não podemos esperar de uma outra pessoa uma reação específica, nós também não temos como controlar essa reação, de modo que minha reação vai ser sempre boa ou a minha reação vai ser sempre ruim. Né? Da escola, né, que eu recebi instrução, que, né, a minha instrução vem pela escola do yoga, pela escola, então, do yoga, nada pode ser resolvido de uma forma tão simplória. E nós não podemos ser tão reducionistas ao falarmos de espiritualidade. Por quê? Se na própria vida, né, cotidiana, que nós vivemos aqui em média, sei lá, 70, 80 anos encarnados aqui no planeta, nós não conseguimos controlar essa reação. Se nós formos considerar as nossas encarnações pretéritas, vai ficar completamente impossível. Então, né, mesmo quem não trabalha com a lógica de reencarnação, pode, né, trabalhar com a ideia de karma, porque é a reação passada pelas nossas ações. Porém, né, mesmo que se coloque dentro de uma escala de reencarnação, nós não temos como saber quantas encarnações nós temos nesse planeta. E nós não temos como saber que tipo de reação nós estamos promovendo e muito menos recebendo. Então, acho que isso já é um pouco do território dessa palavra, né, e do quanto é importante também, né, o nosso vocabulário, né, as nossas questões de sentido para nós podermos buscar uma espiritualidade inteligente, né? sim. É assim, porque aqui no Ocidente é muito comum associarmos à palavra karma um sinónimo de punição. Uhum.
um castigo divino. Eu portei-me mal, Deus vai me castigar. Não é? Essa ideia também está muito entranhada porque foi muito correlacionada com a ideia de punição que nos é passada no cristianismo também. Se eu faço alguma coisa errada, Deus vai me castigar. Deus vai me atirar para o inferno, não é? No fundo. Pronto, essa lógica do medo. Pronto, e então aqui perde-se um pouco essa essência da ação-reação. Perde-se também essa questão essa ação de eu perde-se um pouco essa questão de eu colho aquilo que eu semeio, no fundo. Não é? Sim, Eu vi um mestre budista uma vez, um vídeo dele a explicar o que era karma na tradição dele. Lembrando que há milhares de tradições no mundo que falam de karma, portanto, cada uma pode interpretar isso de uma forma um pouco diferente, isso é natural. Mas na tradição dele, ele disse que o karma é como plantar, não é? É como plantar um jardim de morangos. E no meio dos morangueiros, eu planto uma planta de pimentas, né? O facto da pimenteira estar plantada ao lado dos morangos não vai fazer com que a pimenta fique doce. Assim como não vai fazer com que o morango que está ao lado fique picante. Da mesma forma é aquela lógica, não é? Eu já fiz tantas coisas boas, se eu fizer uma coisa má, Deus vai me perdoar, não é? Não é? Assim, aquela coisa, não é? Uma coisa anula a outra. Também não é assim que funciona, pois não? seria bom, né? Seria bom. Nossa, seria, talvez fosse incrível, né? Só que não, né? Não, não tem nada, vou fechar aqui, né? Não tem nada a ver com isso. Por quê? Pegando a mesma questão do exemplo da semeadura, né, e da colheita. Ainda que se plante morangos, e exclusivamente morangos, é muita ilusão do ser humano achar que pode controlar a reação, Uhum, porque para além das nossas ações, existem fatores como o tempo, existem fatores como as instituições, né, a política, existem outras coisas que estão acontecendo de forma concomitante na nossa vida. Então, quando nós nascemos em um determinado local, nós vivemos em um determinado local, para além do que nós trazemos, nós também vamos ter, né, de nos confrontar com esses fatores externos. Então, como é o caso assim, eu posso fazer um plantio, mas se chove, se não chove, se dá muito sol, né? Assim como nós não temos como controlar o karma, também nós não temos como controlar os fatores externos, como no caso do exemplo, né, da semeadura. A, a, a escolha das sementes, a escolha da terra, né, o tempo do plantio, tudo isso pode ser determinado. Agora, controlar que não vai chover, controlar, né, que não vá ter, por exemplo, nenhum ataque de animais ou outros fatores que possam ah, atuar, né, nessa plantação de morangos, isso é impossível. Então, né, uma coisa é o ser humano em si, a alma, né, individual, essa alma, né, chamada de alma diva, né, essa alma uhum. individual, e a outra coisa é a alma encarnada e imersa, né, num território espacial
espaço-temporal, porque ela vai estar sendo atravessada por todas essas questões durante o tempo todo na vida dela. Sim, Mais um motivo, então, pelo qual, né, nós não temos como deduzir as reações que vamos receber, como nós não temos também como reduzir, uh, resumir, né, ou determinar os frutos que nós vamos colher das nossas ações. exatamente. Também é comum a pessoa associar o karma, não é necessariamente a uma coisa má, como já falámos, que também está errado, mas, mas aqui no Ocidente, Michel, na tua opinião, qual é a maior discrepância daquilo que é o karma nas tradições ocidentais? Para mim, a maior discrepância é a questão de que é como se a pessoa tivesse pouca escolha, né, na vida dela em relação ao que vai acontecer. E essa pouca escolha, do sujeito a responsabilidade, o comprometimento, a apropriação, né, da sua própria trajetória na vida. E a outra coisa, dependendo de como nós vamos analisar essa situação, pode ficar muito perverso essa Sim. visão, no sentido de que, por exemplo, algumas escolas religiosas, elas atribuem a questão do karma à questão de punição, né? Como tu mesmo falaste. Então, né, eu vou pegar um exemplo, por exemplo, da questão do sangramento, né, do continente africano, Hum, e do como, né, isso já mudam as religiões, mas, né, o argumento de punição, né, para o povo preto continua o mesmo. Então, por exemplo, lá para ser feito, né, a violência que foi feita, entre outras coisas, né, era dito que o povo negro não tinha alma. Então, é né, verdade. que era como se o processo de escravização, o roubo dos recursos, fosse, dependendo da visão, chegava a ser trazido como algo benéfico, né? Assim como aqui no Brasil a própria questão da catequização dos nossos povos originários. Sim, Então, no momento, né, que os povos originários da África e do território ameríndio foram foram vistos como seres sem alma, então era como se esse processo de escravização era levar a mensagem de Deus, e isso sustentou a fé católica por séculos, né? sim. E agora, ultrapassado esse momento, nós vamos ter visões, né, de outras escolas que podem ser muito perversas, no sentido de assim, quando se tem essa ilusão que o karma é uma punição, então também pode-se ter uma ilusão de que as pessoas ricas são ricas por merecimento, por terem cometido boas ações em um outro momento, talvez numa vida passada. As pessoas, né, que nascem em um corpo mais funcional também são vistos como, né, uma pessoa que teria então um merecimento, né, para receber assim, e já as pessoas que nascem com determinadas doenças, as pessoas, né, que nascem em corpos
nascem em corpos diferentes assim do, né, do status quo, elas são vistas como alguém que também foi perversa na vida passada. E daí a gente já vem também da Sim, concepção lá da Idade Média de saúde, né? sim, Quando se é, pensava que a pessoa, quando ela estava passando por uma doença, ela estava pagando, ela estava sendo afligida por demônios, né? Então sim. isso pode ser muito, muito Deus estava a danoso. puni-la. Deus estava a puni-la porque ela era uma pecadora, não é? No caso, não é? Já vamos falar disso, não é? O Espiritismo tem uma ideia muito parecida, não é? Quando fala dos espíritos atrasados. Exato. No caso de determinados povos, não é? Que não pertencem à elite europeia, branca, não é? São considerados espíritos inferiores ou espíritos atrasados, não é? No caso dos povos negros, os povos indígenas. Aliás, eu tenho aqui um documento comigo, não é? Que foi escrito no século XVIII, não é? Pelo até então espiritismo científico, que fala, não é? Se os povos negros são ou não são evoluídos. E a conclusão a que o artigo chega, não é? É que é o papel do homem branco escravizar o negro para que o negro possa aprender com ele a ser mais civilizado, a ser mais evoluído. Não, o kardecismo ele tem uma origem, né, que é europeia, né? Sim. E, e ela vai ter também, assim, é dito, né, que o kardecismo, ele é religião, ele é filosofia e ele é ciência. E é dito, né, o argumento para essa questão do caráter científico está relacionado às psicografias, né, Uhum. manifestações mediúnicas que estavam sendo catalogadas naquelas épocas, né, e registradas. Mas, anos, séculos depois, ainda é comum essa visão, né, de que o povo negro estava pagando. Então, é macabro, É. né? Daí eu fico pensando, então, Deus faz seres para pagar? Eu já encontrei pessoas no meio dessa religiosidade afro-brasileira que me disseram, não é, com aquela visão romântica, não é, de que a escravidão foi planeada no plano espiritual, não é? Foi uma missão que os negros vieram fazer cá para evoluir também, enquanto escravos. Pronto, isso aí, primeiro é romantizar aquilo que foi a escravidão, né? E depois é muito conveniente porque quem disse isso era um homem branco, não é? Portanto, pronto, é conveniente porque está-lhe a tirar a culpa, está a tirar a É mais, responsabilidade. é mais do mesmo, né? É, E, né, quando essa responsabilidade, ela primeiro, antes de tudo, ela vai estar pela visão do Bhagavad Gita, né, que foi o texto que eu fichei, e daí eu até vou aproveitar para mostrar aqui, né, esse é o Bhagavad Gita da minha escola, que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e, né, esse é o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Então, né, eu trabalhei hoje com esses dois textos, fazendo uma síntese de forma a deixar um pouco mais, né, organizado assim o nosso estudo. E uma das questões em relação ao karma é o ser humano precisa exercer o seu dever. uhum, E o dever de um humano nunca é o dever do outro. Ou seja, o dever de cada um é alimentar o seu corpo, cuidar da sua higiene, é cuidar de si. Quando se define
algo em relação a outra pessoa, isso é ilusão. E, né, a ilusão, ela é o passo antes ela é o passo antes do apego, né? Ela é um tris. Então, o que que acontece, né? É dito que quando a pessoa ela está numa visão mais, né, mais liberada, ela não vai se importar nem pelos vivos nem pelos mortos. Mas dizer que não vai se importar nem pelos vivos nem pelos mortos não é dizer que a pessoa deva matar por uma causa especial, né? E não tem dentro dessa visão, né? E eu estou pegando aqui o capítulo 2, né? Que é o resumo do conteúdo do Gita, estou aqui no texto 11, mas é essa questão de que não tem como, né, eu pegar e tá dizendo que outro tem que fazer o que era a minha parte, né? Então, a escravização, do território africano, do território ameríndio, de certa forma, ela foi uma grande ilusão, porque, né, porque quando a pessoa está numa condição de que ela não cozinha, ela não lava roupa, ela não cuida dos seus filhos, ela não faz nada. Qual desenvolvimento espiritual essa pessoa está tendo se ela está sobrecarregando, né, a outra pessoa? Que desenvolvimento espiritual vai ser dado se, por exemplo, né, a mulher escravizada, que era mãe, tinha que deixar de amamentar os seus filhos, né, para amamentar os filhos da dona da casa da senhora, né, de escravizados, né? Porque também é uma questão, né? Se fala muito dos senhores de engenho, dos senhores de escravizado, não se fala tanto das senhoras, mas, né, é uma dupla que vem ali, né, juntinha, assim, de crueldade. Então, né, o que é dito, assim, que essa questão, né, da felicidade e do sofrimento, elas são como estações. E também eu achei interessante, me chamou a atenção que no texto 16, ele é dito que os videntes de verdade não se iludem em relação a isso porque enxergam outras dimensões. Então, né, vão ver que existe reencarnação e vão ver que essa ilusão ela é só enquanto o corpo tá nesse invólucro aqui, né? Que no momento que a alma abandona o corpo, se é revelado quem se é, né? Se mostra o que se é, e a partir daí, então, não vai ser tão possível se iludir, porque do apego ele vai para o passo posterior, né? Que é a ira. Uhum. Então, a ilusão tem uma cadeia. E essa cadeia ela é completamente voltada para o quanto o sujeito se identifica com os seus sentidos, então é a identificação com o corpo, né? Eu posso gostar do meu corpo, eu posso aproveitar o meu corpo, eu posso cuidar o meu corpo, mas eu não posso pensar que eu sou o corpo, porque se eu pensar que eu sou o corpo, eu estou errado, e muito errado. E né, se eu sou o corpo, então não existe reencarnação, e se eu sou o corpo, talvez, eu até questiono, né? Quanto há de karma, né? Porque algumas pessoas, não é a maioria, mas se destroem muito durante a vida e têm uma saúde boa, por exemplo. Uhum.
razoável, né, em relação ao tanto que se destruíram. Então, tem muito mais a se considerar em relação a essas questões do que pegar, colocar uma roupa branca e um dia na semana, numa determinada instituição, numa mesa branca, com pessoas todas brancas, ou, né, ou se não brancas, pessoas não negras, né, ou pessoas que não se identificam, como na maioria dos casos, em sua maioria, como negras, e que de alguma forma ainda se reforça aquela coisa do tá acontecendo isso porque tá pagando. Ai, né? Olha, lá na África aconteceu isso. Essa tu deve ter escutado, Alexandre, que lá na África aconteceu o que aconteceu, porque faziam muito feitiço. Hum, Essa é famosa também, né? sim, Então, eu sempre brinco assim, qual é a sua lenda urbana preferida em relação, né, ao sangramento do território africano, né? sim. Porque também é disso que estamos falando. Sim, olha, aqui em Portugal atualmente está a haver uma grande afluência, uma grande imigração de pessoas que vêm para cá, vindas do Brasil. E eu encontro muitas pessoas aqui a dizer que isto é o karma do país. Assim como Portugal, não é, colonizou o Brasil, agora Portugal está a ser colonizado pelo Brasil. Qual é a tua visão em relação a isso? O karma dos países, que muitos afirmam. Bom, os países têm o seu karma, Uhum, né? E assim como, né, os sujeitos também têm. Então, quando eu sou, além de taróloga, eu sou astróloga, né? Então, assim, quando eu olho, quando se olha um mapa astrológico, lá tem, né, como ser revisado algumas questões, né, referentes à missão, né, daquele objeto. Então, em relação, né, ao karma de Portugal, eu não faço ideia porque eu nunca li o mapa de Portugal. uhum. E, né, mas que tem, né? Eu não faço também ideia, assim, né, se é realmente algo de ser o karma de Portugal, né, ou se é um fluxo, né, Sim, que acontece, né? Até daí eu vou, né? Se é para começar no romantismo, assim, na fantasia, eu vou fazer outro raciocínio. Eu vou fazer um raciocínio que, como, né, o Brasil, né, ele foi colonizado por Portugal e tem muito sangue português aqui na nossa terra, quantos de nós não têm, né, ancestrais portugueses e talvez precise voltar para aprender alguma coisa, sim, enfim, né, porque essa questão chama. Para mim é mais coerente pensar assim, né, pelo karma dos sujeitos e explicar essa situação do que, né, o contrário, assim, porque, né, ah, Portugal não tem como prever que o brasileiro vai voltar. sim. Eu acho um pouco romântico, assim, Uhum, a visão, assim, né? sim. Eu compreendo, sim. E tem lógica o que estás a dizer. Então, né, claro, mas que é sempre um fluxo, né? E também eu fico pensando que deve ser importante para quem está, né, no Brasil escutar sobre Portugal e para quem está em Portugal escutar sobre o Brasil,
porque nos dois cenários são visões distorcidas que nós temos. Sim, é verdade. Então, né, então assim, talvez seja uma questão natural também, né, da nossa história pela forma como se construiu. Sim. Eu também já ouvi falar muito, não é? Não é que no ramo das constelações familiares falam-se muito no karma familiar, não é? Um determinado padrão que é transmitido de pais para filhos, avós, vai se repetindo em cada geração, não é? E que muitas pessoas chamam de Uhum. karma familiar, o karma da família, não é? Ou a família tem um histórico de alcoolismo, ou a família tem um histórico em que todos os homens cometem suicídio, pronto. Pronto, coisas assim, não é? Pronto, as pessoas chamam isso karma familiar. Na tua Sim, visão, pronto, o que é que tens a dizer em relação a isso? uhum. Bom, né, conheço pouco de constelação familiar para, né, entender como funciona lá dentro, mas, né, o que que acontece? A constelação familiar, ela trabalha com a lógica do campo mórfico, né? Sim. Então, esse campo mórfico, então, né, a forma da egrégora daquela família, né, acho que a gente pode dizer assim, né? Uhum. E o que tu me traz, assim, me vem também uma coisa que aqui outras religiões, eu sei que a constelação familiar não é uma religião, mas tem Sim. gente que trata como, né? Mas que é a questão de maldições familiares. Conhece Uhum. esse termo? Conheço, sim, Seria sim. mais ou menos a mesma coisa, Sim, eu diria que sim. tá? Não, só para ver se eu tô indo assim, né, na Diria que lógica sim, sim. certa. São aquelas coisas. Normalmente as maldições são mais negativas, não é? Aquelas coisas negativas que vão acontecendo, não é? Pronto, a tendência de determinados membros da família para o álcool, por exemplo, não é? Que se vai Uhum, repetindo de geração em geração. sim. Se nós podemos chamar genética de karma, Uhum. né? Sim, Sim, né? sim. Então, só que uma coisa também, né? Quando a gente pega lá a cadeia genética de, vários irmãos, por exemplo, tem, não, não são todas as pessoas que desenvolvem as mesmas doenças, embora esteja lá. Uhum. É verdade. Então, algumas pessoas são mais propensas a desenvolver o padrão do que outras. Eu entendo, né, que sim, né, que pode ser visto como algo kármico, no sentido do que a pessoa vem para aprender nessa vida, e eu vejo famílias que vêm há muito tempo repetindo uma mesma história. Então, né, isso se vê, né? Eu vou pegar, então, como exemplo, uma situação que não seja genética, a princípio, tá? Sim. Para tentar escapar dessa lógica, assim, porque senão, né, não É sim, porque estamos a entrar no campo da epigenética, não é? E- dá, mas essa questão, assim, de há várias gerações, Uhum. quando vê as pessoas da família optam por construir relacionamentos destrutivos, Sim. por exemplo. Então, né, a gente pode pensar de uma coisa da coisa que a família às vezes não aprende, porque se criam tabus, porque se contam histórias mentirosas, porque excluem algumas pessoas, né, porque não se queria falar sobre a situação. E pode sim ser kármico.
há casos desses que quando vê, sim, né, aquela pessoa veio naquela vida com mais possibilidades de fazer esse aprendizado do que os outros. Então, né, mas, né, não quer dizer que não possa ser feito de outra forma. sim, Então, por exemplo, né, às vezes a pessoa diz assim, ontem mesmo eu ouvi esse relato, né, foi o relato de uma mulher de 60 anos de idade, mais ou menos, né? E ela está num relacionamento que ela começou há uns 4 meses. E daí ela dizendo que o primeiro casamento dela foi com 16 anos de idade. E ela passou por 4 casamentos nesse ínterim e todos os maridos eram alcoolistas. E daí ela mesma disse assim que quando vê, ela naquele momento, e ela não bebe, mas ela olhou, ela que escolheu aquela situação, assim, ela viu aquilo tudo se repetindo, e daí ela disse, dessa vez eu não vou passar por isso, eu não vou continuar repetindo o mesmo erro. Então, né, foi uma escolha, né? Foi uma decisão. Dessa decisão, ela sai vitoriosa, né? Ela rompe a cadeia de repetições que, né, seja pela lógica da hereditariedade, seja pela lógica também assim de, de resgate kármico, de alguma coisa assim, de algum aprendizado, que quando eu falo resgate kármico, eu estou usando, né, o termo popular assim para algum aprendizado que precisamos passar. E se não for feito algo tanto para esclarecimento quanto, né, para enfrentamento também da situação, a gente pode cair no risco de pegar e achar que é uma história que está se repetindo, né? Que vai estar acontecendo a mesma coisa comigo, com a mãe, com a avó, com não sei quem, e não é bem por aí, não. hoje em dia banalizou-se tanto essas coisas em relação ao karma, em relação àquilo que é. Eu tive uma conhecida que era espírita, não é? E ela dizia que no espiritismo, sempre, em todas as sessões, falava-se do karma. Tudo. Cuidado com o karma. Olhem o karma. Olhem os quiumbas. Olhem o baixo astral, não é? Olhem os espíritos obsessores. Era uma constante, não é? Pronto, e ter esta noção nova que nós estamos a partilhar com as pessoas, uma noção mais equilibrada, espero eu, já é um bom indicativo, então, de que estamos a romper um padrão social. Eu sempre falo que a gente tem que ter escolhas, né? Uhum, Então, né, às vezes, assim, eu posso escutar algo diferente do que eu estou acostumada e pensar, olha, eu escutei, mas eu não me identifiquei, né? Pode sim. acontecer isso também. Mas o que não dá mais é esse comércio espiritual que está acontecendo essa institucionalização da fé e custa caro, né? Essa questão que tu trouxe dos obsessores, né, também é uma coisa importante nesse sentido, porque quando vê, né, de alguma forma, a pessoa pode estar passando por karmas que sim, são por coisas repetitivas, mas quando vê uma repetição de padrão dentro da família, Uhum. e, né, quando vê
na família existe um combo, né? Então, se nós temos uma família ali de 6 pessoas encarnadas, 6 por 6, mais ou menos, né? Dá para pensar em pelo menos umas 36 pessoas, né, Sim, desencarnadas e tá subindo, né? Diz que tá subindo a população de desencarnado para encarnado, né? Não sei se tu tem alguma informação sobre isso. há muitas almas à espera de reencarnar neste momento, porque É, porque há poucos corpos, não é? isso. O, E o que, aí, o que é irónico, tipo, porque nunca houve tanta população no mundo, não é? pois então, né? Mas, é, bom, eu ia falar uma bobagem, não vou falar. Eu vou voltar pro karma. Sim. Mas assim, ó, se a gente pensa numa situação, então, tá? O tal do karma familiar. A neta, a mãe, a avó e a bisavó e a tataravó passam. Mas será que num determinado momento, né, não são os obsessores espirituais que vêm acompanhando a família? Porque, por exemplo, eu já fui kardecista. Eu fui kardecista de 1995, né? Ingressei no kardecismo com 15 anos e eu fui kardecista até 2007, né? Até aos 27 anos. Então, né, só que meu pai ainda é. Então, assim, alguns relatos, por exemplo, né, de algumas psicografias e tal, e quando eu falo isso, né, eu não estou falando só de kardecismo, né, também estou falando de espiritismo ramatista, né, também estou falando em centros espíritas de Umbanda, então em outras, né, outras linhas, mas alguns relatos, por exemplo, de que quando vê um mesmo obsessor espiritual está acompanhando aquela família há anos. Uhum. Daí diz, né, daí pegando até para o lado mais fantasioso, assim, né, eu como eu gosto da literatura, então eu vou às vezes assim para esse, eu gosto um pouquinho de fazer umas ilustrações forçadas, mas né, antes a gente estava falando, antes de começar, né, essa gravação, do caso de que quando vê o avô Uhum. morre e daí daí, né, tem um filho e o neto vai ser o avô, né? A Então, do reencarnado, não é quando vê o neto é a reencarnação do avô, né? Da mesma é? cadeia, Sim. né? Da mesma Olha que há, família. olha que há algumas correntes que afirmam que nós reencarnamos sempre no seio da mesma família. Também é dito, né? Sim. E então, se a gente vai pensar assim, isso me vem com relatos assim que meu pai estava me trazendo esses dias de um relato que ele tinha visto, né, numa psicografia que era de uma pessoa que por várias encarnações diferentes ela encontrava o mesmo obsessor. Uhum. Então, se ela estava encarnada, ela convivia com aquele obsessor, né? E se ela desencarnava, ela via aquele mesmo algoz na erraticidade. Então, né? Por acaso eu ia falar disso, não é? Que há muitos relatos, não é? De que há obsessores que escolhem as vítimas com quem têm ligações kármicas. Isso no espiritismo fala-se muito também. Não é que um obsessor, imagina, um obsessor só vem ter comigo se eu tiver algum tipo de ligação de outras vidas com ele. Uma mácula, por exemplo, né? Eu já ouvi isso também, né? E não.
Não sei, não sei se sim nem que não. Mas o que me ocorre é a questão de, em caso de vício, assim, em drogadição, por exemplo, né? Vício em drogas, né? Então, assim, o, o que me foi passado é que às vezes esse tipo de ataque espiritual acontece por afinidade, por frequência, por outros interesses, né? Então, né, talvez para essas questões assim mais sentimentais tenha a ver com isso. Acho que faz sentido, né? Sim, Mas para a questão, tipo assim, a pessoa sugar a energia vital de uma outra pessoa, como é o caso, por exemplo, de. Bom, os relatos assim, do que acontece com quem usa droga, né, no plano astral, assim, ele é muito feio, né? sim, Porque é dito assim que o vampirismo energético acontece porque alguns se grudam nos chakras, né? E sim. sugam energia vital pelo chakra frontal, por exemplo. Vão sugando aos poucos. Então eu penso que nesse caso, talvez não necessariamente, mas Não, quando vê, eu já tive casos de pessoas que chegaram mesmo a morrer, a desencarnar, porque foram completamente sugadas ao longo de muitos anos. Né? A pessoa foi perdendo cada vez mais vitalidade ao longo de todo o tempo e depois acabou por morrer muito nova também. né, a gente vai vendo assim, né, que a pessoa vai perdendo a força moral, né? Sim, Mas essa força moral também é o que sustenta a reação. Um exemplo de uma coisa que dá reação muito ruim é preguiça. Então, às vezes também assim pode parecer confortável, né? Ah, eu vou pegar e eu não vou, já que o karma está relacionado à ação, eu não pratico mais ação, então eu não tomo reação. É um pensamento infantil, porque se a pessoa não pratica a sua ação, outro vai ter que praticar por ela. Então, né, ela está errando duas vezes. Ela está errando porque ela não está executando a sua missão de vida e também porque ela não está executando o seu dever normal como ser humano. Então, né, eu sempre bato na mesma tecla. Tem um, o ser humano, ele é um bicho que ele tem assim umas coisas que os outros bichos não têm. Ele tem um medo de passar fome que os outros bichos não têm tanto. Tu larga um saco, por exemplo, de 10 quilos de farinha numa esquina. Daí vai lá um cachorro e come um pouco e vai embora. O passarinho come um pouco e vai embora. O gato vai lá, come um pouco e vai embora. O ser humano, quando vê, ele faz força para botar aqueles 10 quilos nas costas, mesmo que esteja doendo, e faz uma força, porque quer tudo para ele, né? Quando vê, leva tudo, nem come, deixa estragar. Mas o humano, ele tem essa coisa moral que ela é frágil. Então, né, no próprio Bhagavad Gita, pegando de novo no capítulo 3, né, que o nome mesmo do capítulo 3 é Karma Yoga, no texto 4 vai dizer assim, ó, que né, se abster-se do trabalho não impede o resultado da ação. Então, né, não fazer nada também, deixar sim. serviço para os outros, dá um karma muito ruim. É o paradoxo, não é? É o paradoxo, não é? Não fazer nada também tem reação. Né? É como escolher, não é? A vida é feita de escolhas. E não escolher também é uma escolha, não é? Eu escolho não escolher.
E é melhor eu executar o meu próprio dever, ainda que mal feito, do que querer executar o dever de outra pessoa. Uhum. Que são todas essas questões, assim, que elas são importantes, né? A outra questão aqui né, de que um homem, assim, eu falo um homem no sentido de humano, né? Sim, Evoluído, ele não pode depender do resultado de outro. Então, assim, a própria questão, né, das pessoas, assim, que elas ficam um pouco alucinadas, né, pelos modos da natureza material, e daí, quando vê, elas entram nesse fluxo, e, né, a gente precisa desse fluxo. sim, Tem que trabalhar, esse plano é material, a gente precisa de dinheiro, não é nada sobre isso. Mas o que que é? É que uma coisa é eu trabalhar para viver. Agora, outra coisa é, né, eu me ocupar completamente das atividades materiais e viver apegada sim, nessas atividades e no resultado dessas, dessas atividades, né? Isso é perigoso. E, sim. né, a outra coisa, assim, que, que eu separei aqui para nós, né? Também ainda do capítulo 3, mas no verso 40, que diz assim, ó, os sentidos, a mente e a inteligência são os lugares onde está situada a luxúria. Então, né, essa questão da mente, somos nós que temos que espantar o marasmo da nossa mente. A mente mente. A mente quer ficar nos pregando peças, a mente quer algo que não tem a ver com o espiritual. Ela precisa ser orientada o tempo todo. Sim. Bom, do geral, assim, né, dessa sistematização do Gita que eu fiz, esses foram os pontos que eu achei mais relevantes. Claro, né, que a leitura vale a pena, né, sempre. O Bhagavad Gita é um livro que é difícil de ler sozinho, né, melhor ler o Gita, ele é um livro para ser lido, né, com o instrutor. Ele é como se fosse o nosso livro assim de séries iniciais na espiritualidade. E, né, essa coisa assim também que ele fala, né? Negligenciar o dever gera má reputação para a pessoa. Exatamente. Então, é bom cuidar. Muito bem. Muito obrigado, Michel, pela fantástica palestra com a qual me presenteaste a mim e às pessoas que estão a ver este vídeo. Muito, muito bem. Antes de encerrarmos, eu só queria dizer uma coisa, não é? Que todas as culturas, querendo ou não, falam do mesmo, embora de pontos de vista diferentes. Pronto, conforme estávamos a falar, antes mesmo do vídeo, da gravação, nós temos, existe uma cultura africana, em África Ocidental, a cultura Iorubá, que, que tem muito assente, não é, essa questão do bom caráter, não é, da conduta moral, não é? E, aliás, é uma cultura até bastante rígida nesse sentido, não é? Então tudo o que o ser humano faz deve ser guiado pelas leis do bom caráter, não é? Não é? Que é o respeito pelos outros, não é? A consideração, ser gentil, pronto, esse tipo de coisas, não é? E é engraçado, não é? Que a melhor forma para nós cumprirmos
o nosso, pronto, a nossa missão, aquilo que viemos fazer a esta terra. Algumas pessoas usam a palavra destino para isso, que a melhor forma é realmente o bom caráter. Claro que depois existem métodos oraculares, não é? Para descobrir o que é que a pessoa deve fazer na Terra, não é? E quais comportamentos ela deve ter e quais comportamentos ela tem de evitar para que consiga cumprir esse destino. Também, isso é tudo dito no oráculo também. E é engraçado ver como as culturas, embora separadas uma da outra, dialogam tanto em tanta coisa, não é? E existe um conceito nessa mesma cultura que é a divindade ou Batalá, conheces? Eh, Não explica para nós. Não conheces o Batalá? Eu conheço o Batalá, é o nome anterior de Oxalá? O Batalá é como no Brasil chamam Oxalá, assim. Tá, então tá. Aham, O Batalá é o nome, pronto, é o nome Obá, rei, Alá, pano branco, não é? tá. É Sim, conheço, então. o rei do pano branco, não é? Ele é a divindade que molda os seres humanos, que molda não só o corpo, mas também os destinos dos seres humanos, o destino que cada um escolhe antes de vir para a Terra. Reza a história, não é? Que antes de reencarnar, os nossos espíritos vão falar com Deus, com o Olodumare, na presença de Orunmila, que é o orixá do destino. E Orunmila fica apenas a assistir, não é? A ver tudo. E nessa reunião com Deus, a alma vai combinar tudo aquilo que ela vai fazer na Terra, enquanto Orunmila testemunha aquilo que foi acordado. Então, então, depois de combinar com Deus a sua missão, aquilo que ela vai fazer, de combinar tudo, ela passa pela casa de Adjalá, que em algumas tradições é uma qualidade de Oxalá também, que é, noutras é outro orixá diferente, que é o modelador de oris. É um oleiro que molda os oris das pessoas, não é? Ele tem ali ele tem uma loja, não é? Na casa dele tem um grande balcão com várias cabeças diferentes. E a cabeça, cada um escolher, é o seu destino, né? Pronto, aí está a missão e o destino, não é? Que são coisas diferentes. Então, ela vai escolher o seu destino com base naquilo que combinou com a Ludomara, não é? Pronto, a pessoa que escolhe uma cabeça má vai ter um destino mau na Terra. Vai ter uma vida difícil, uma vida mais dura. Pronto, e então a pessoa passa o portal divino, que todos sabemos qual é, que é o mesmo em todas as culturas, que é o útero da mãe. É o portal que o espírito toma para chegar à Terra. E é engraçado porque enquanto está no ventre da mãe, Oxalá molda o corpo da criança também, com base naquilo que ela acordou com Deus também. Imagina, eu combinei com Deus que vou ter uma vida que vou ser anão ou vou ser manco. Pronto. Ou vou ter algum tipo de deficiência, alguma dificuldade física na vida. E Oxalá molda com base nisso também. Por isso essas pessoas também são sagradas. E conta a história que quando nós nascemos embrulhados no alá de Oxalá, naquele pano branco também. E que o que vai manter esse pano branco ou sujá-lo, ou conspurcá-lo, é o nosso caráter na Terra. E depois, quando o ser humano volta para casa, volta para o plano no espiritual, não é? Não é? Vão-lhe perguntar se ele tem se o pano branco está limpo ou está sujo, não é? O que é que ela andou a fazer na Terra depois? Por acaso é interessante, não é? É muito interessante. E eu estava te escutando
e lembrando de uma coisa, né? E quando tu falas assim, essas pessoas são sagradas, né? E uma questão é que, assim, existem milhares de tipos de seres vivos, né, aqui no planeta. Na minha filosofia, a pessoa pode reencarnar num corpo de bicho, pode reencarnar, né, de outras formas. É diferente do kardecismo, que só reencarna sempre gente, né? Sim, Pela minha filosofia, é dito que a pessoa que não cuida do seu corpo humano, né, ou não aproveita a sua existência humana, ela vai, né, encarnar na que ela tiver com a consciência. Então, se ela tiver com uma consciência de cachorro, ela vai reencarnar como cachorro. Por que que eu estou dizendo isso? Que independente do como o nosso corpo for, e nós somos, né, adestrados pelo capitalismo para nos olharmos e acharmos defeitos no nosso corpo, mas uma encarnação num corpo humano é uma experiência muito valiosa, ainda que com restrições, né? Então, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de locomoção, por exemplo. Ainda assim, o aprendizado é muito amplo, né? E ele não é comparável ao de outros animais. Então, essa nossa natureza, ela é uma natureza de aprendizado, sim, né? E ela é uma oportunidade que, né, eu recomendo que a gente cuide e que a gente cuide muito bem, porque nós não sabemos quando que nós vamos ter acesso a um outro corpo humano para podermos aprender. sim. Pronto, e só para esclarecer, eu disse que essas pessoas também são sagradas, não é? Aliás, essas pessoas que nascem com algum tipo de deformidade física, com algum tipo de dificuldade extra, digamos assim, não é? Elas são vistas, não é? Pelo menos aqui no Ocidente, como pessoas que estão a pagar, não é? Portanto, eu quero também desconstruir isso também. Portanto, são pessoas sagradas, não é? São uma obra-prima do artista, não é? Que é a divindade, no fundo, também. Então, são uma obra tão divinal como como qualquer outra pessoa. Pronto, e vale ressaltarmos isso. É a mesma coisa em relação à cor da pele, mesma coisa em relação a qualquer característica que a pessoa tenha. A gente tem que ter a coragem de olhar o mundo por uma fresta do capitalismo, né? Uhum, Então, excluir uma pessoa porque, né, ela não tá fácil para uma mão de obra restrita, né? Serve muito ao capitalismo, né? sim. Então, excluir uma criança porque ela não se adapta a ficar 4 horas olhando para a nuca do estudante que está na frente Uhum. é uma Isso. crueldade. Não, e é uma crueldade por crianças sentadas nas escolas, diga-se de passagem, não é? As crianças não foram feitas para estar sentadas o dia todo. Elas foram feitas para correr, não é? Sim, né, mas aí, se é para estarmos sentados, né, que seja de frente para dialogarmos, né, Exatamente. para ficar olhando para a nuca do coleguinha da frente, é muita força, né, para adestrar, né. Então, bom, Michel Foucault trabalha bastante nessa lógica, assim, né, do adestramento dos corpos para a contemporaneidade. E a gente tem que estar um pouco assim. Eu falo de coragem mesmo, né? A coragem de pensar diferente do que nos está sendo ensinado sempre, né? Neste momento, né?
eu tenho defendido muito uma busca espiritual não institucionalizada, feliz de quem encontra, né, quem encontra o seu terreiro, o seu templo, a sua terreira, o seu templo, né, o lugar de frequência, mas na ausência disso, é melhor uma busca espiritual não institucionalizada do que entrar numa instituição aí, né, que Sim, visa somente dinheiro. é verdade. Muito bem, muito bem. Então, Alexandre, eu te agradeço pelo convite, Pronto, né? fechamos com E chave de ouro, não tens que me agradecer, não é? não, tem mais uma coisinha para dizer. Diga, diga. Não, outra coisinha que eu tenho para dizer é Sim, que, né, se você que está assistindo, eu quero agradecer, então, né, quem assistiu esse vídeo até aqui. Então, quero agradecer a presença e dizer, né, que para todas essas questões referentes a karma, né, um ótimo aliado, reforçando, né, o que o Alexandre trouxe, é a questão, são os oráculos. Pelos oráculos nós podemos perceber qual é a nossa missão de vida, como nós podemos nos conduzir de uma forma, né, mais inteligente, mais assertiva nessa situação. E que, né, se você gostou, né, desse episódio e quiser, né, ver outros assuntos, aí você pode deixar aqui nos comentários, né, questões para que nós possamos responder, e você claro também que pode sim. deixar aqui nos comentários, Olha, de vou-te repente, mais contratar. algum tema que você... Hã? Vou-te contratar. Vais ser a minha marqueteira. Vais ser a minha marqueteira agora. Pronto, pronto, já Eu- sabe. Pronto, é exatamente como a Michelle estava a dizer. Comentem, inscrevam-se, sigam a Michelle também. Também que ela procurem, não é? Michelle Davy no No Instagram. YouTube, Satisfação Interior. No YouTube é Satisfação Interior, mas no Instagram é Michelle Davy. Michele Mahadevi. Narra Davy, exatamente. Muito bem, muito obrigado. E até breve. Até breve.